vocês puderem abrir a Bíblia de vocês em Marcos 13, Marcos capítulo 13. Essa semana eu estava preparando, estava pensando, né, na crucificação de Jesus, que é o acontecimento de maior importância na história da humanidade, é a crucificação de Jesus, a morte de Jesus. O nascimento dele é importante, lógico, mas nada se compara à morte de Jesus. O Filho de Deus ali, naquela cruz romana, levando sobre si todo o nosso pecado, toda a ira, a justa ira de Deus. Não tem acontecimento que se iguala, né, àquele momento. Romanos 5, fala assim, Romanos 5, versículos de 6 a 9. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Amém? Então, isso que a gente cantou agora, né? Maravilhoso é a sua face, eu quero ver. Mas naquele momento que a face dele estava desfigurada, o corpo dele destroçado, a imagem mais feia, né? Isaías fala que não podia nem se olhar para ele. Tão horrível que era aquilo. Esse momento se torna para o cristão o momento mais belo. Então a cruz, aquele momento de repugnância, coisa mais feia que podia ter, se torna para nós a coisa mais bela. A maior fonte de graça, a maior fonte de amor. Quando todo mundo achava que ele estava morto, ele tinha sido triunfado e triunfaram sobre ele, Paulo fala em Colossenses 2 que não. Na cruz, o que ele fez? Triunfou. E pregou na cruz toda a nossa dívida. A nossa mente é difícil de compreender aqueles momentos da crucificação, da ressurreição de Jesus. Mas ali naquele momento, o Senhor ele julga o pecado de tal forma que há uma marca na história da humanidade. É por isso que Paulo fala que toda a antiga criação, quem não está em Cristo, ainda está condenado. Por quê? Porque ainda está debaixo o cabeça da antiga criação, que era quem? Adão. Então você tem a antiga criação e na cruz o pecado ali é condenado e você tem um novo cabeça, um novo representante da nova criação, que é Jesus. Romanos 8. Olha o que Paulo fala. Além da nossa salvação, a cruz fala de um outro momento. Romanos 8, 3. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Olha o que ele fala. E assim condenou o pecado na carne, no corpo de Jesus. O pecado naquele momento, na crucificação, foi condenado. E é por isso que depois Paulo fala que quem está em Cristo é uma nova o quê? Criatura, uma nova criação. Que a partir daquele momento, na história da humanidade, o pecado é condenado. E você tem um novo representante para a humanidade, que é Jesus. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. O Gálatas 6,15, Paulo fala coisa semelhante. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. É isso que a gente começou a ver domingo passado, a importância da crucificação de Jesus e como que isso afetou toda a história da humanidade. Naquele momento, o pecado é condenado, tem um novo representante. A antiga ordem, ela é condenada e estabelecida uma nova ordem.
em Jesus. Foi isso que a gente começou a ver a semana passada, que é sobre isso que Jesus está se referindo. Marcos 13, Marcos capítulo 13. O título da mensagem eu esqueci de comentar semana passada, porque eu pus ali os últimos dias de Jesus, e tem um colchetes ali de acordo com Jesus, porque como a gente tem visto, realmente são os últimos dias de Jesus, é a última semana dele. A gente está estudando Marcos, o Evangelho todo, a gente viu desde o começo do ministério, agora a gente está na última semana de Jesus. Então realmente são os últimos dias dele. E como que Jesus vê os últimos dias? Porque a maioria das pessoas acha que Jesus está falando dos últimos dias, né, do fim dos tempos, da segunda volta dele. E o que a gente tem visto é como que Jesus interpreta, o que é para Jesus nos últimos dias. Marcos 13, hoje eu vou tentar cobrir do versículo 1 ao 13. Vamos lá, vamos ler, todo mundo junto. Marcos 13, vou ler da NVI. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que tudo isso está prestes a se cumprir? Jesus lhes disse: Cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. Enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, também fomes. Essas coisas são os inícios das dores. Fiquem atentos, versículo 9, pois vocês serão entregues aos tribunais, serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estavam falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos orar e a gente continua o estudo. A gente agradece esse tempo tão precioso, que é poder estar reunido como família de Cristo, separando o dia do Senhor para te glorificar, para louvar o seu nome. Então eu peço nessa hora que o Senhor esteja abençoando esse momento em que a gente olha para a sua palavra, que é vida. Peço que o Senhor guarde a minha boca mesmo, meu coração, que eu seja um escravo fiel em apenas soltar a sua verdade. Que o Senhor esteja abençoando os corações, preparando o solo, convertendo, santificando, confortando, encorajando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vai começar com uma breve revisão do que a gente viu a semana passada. Eu acho importante a gente voltar só algumas coisas que a gente viu, que vai ser importante, né, a gente olhar de novo, refrescar a nossa mente. Primeiro são os tipos de interpretações que essa passagem tem. Quando você chega em Marcos 13, tem várias interpretações, mas a gente resumiu a 3, basicamente. A primeira seria que as pessoas entendem que Jesus está se falando, referindo ao futuro, à segunda vinda dele. Então, um monte de pessoas acreditam que Jesus está falando da segunda volta dele. Então a gente colocou que são os futuristas, é um evento futuro. E tem os outros que acreditam que Jesus estava se referindo à destruição do templo de Jerusalém em 70. São os preteristas. Então tudo que Jesus falou já foi cumprido em 70. Você tem o terceiro grupo, que é uma mistura aí. Eles misturam as duas. Então até um certo ponto Jesus está falando sobre a destruição do templo em 70, e depois ele já muda para a segunda volta. E o meu argumento da semana passada foi que quando a gente estuda esse texto no contexto dele, a gente vê que Jesus não está se referindo a nenhum desses eventos. Nem a destruição do templo e nem a segunda volta dele. Foi isso que a gente viu. E que as passagens claras desse texto, o que elas têm que fazer?
jogar luz, iluminar as passagens mais obscuras. Tá? Então, as passagens claras, elas que vão interpretar o restante do texto. E quais são as passagens claras? Vamos lá. As chaves aí. Primeiro, versículo 19 de Marcos. Marcos 13, versículo 19. Dá uma olhada aí. Que é a grande tribulação. Porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo, até agora nem jamais haverá. Então as pessoas interpretam das mais variadas formas. Deixa eu ver se eu pus aqui. As mais variadas formas isso aí. Que tribulação que é essa? Alguns acreditam que essa é a tribulação num futuro, antes da igreja ser arrebatada, então eles já criam uma outra doutrina do arrebatamento da igreja, para se encaixar com isso daqui. Outros acreditam que foi o período antes de Jerusalém invadir, antes dos romanos invadirem Jerusalém, desculpa, entre 67 e 70 depois de Cristo. Então esse foi o período de grande tribulação. A gente viu que é interessante que Jesus coloca do começo da história da humanidade até o fim. Do começo da criação até o fim. O tempo de maior tribulação, e não vai haver igual. Então é pior do que o dilúvio noénico, é pior do que a destruição de Sodoma e Gomorra, pior do que a destruição pelos assírios em 612 do Reino Norte. Olha que os assírios eram cruéis. É pior do que a destruição de Jerusalém pelos babilônios. Pior do que tudo. Pior do que o Holocausto. Pior do que qualquer acidente, qualquer guerra que você imaginar. É isso que Jesus está falando aqui. E a gente viu que, qual que é o pior? A pior tribulação que já ocorreu na história da humanidade? Jesus. O período dele, sofrimento, antecedendo a crucificação, até a ressurreição e ascensão. Esse foi o período de grande tribulação. Eu pus ali, não há nada superficial de pouca importância nos sofrimentos de Cristo na cruz. A sua morte foi o maior sofrimento que esse mundo já viu ou verá. Nunca algum sofrimento irá superar o que Jesus experimentou na cruz. Essa é a pergunta que eu faço para as pessoas. Como que alguém pode querer comparar os sofrimentos de Jesus com qualquer outro sofrimento na humanidade? É muita ousadia você falar que haverá sofrimentos piores do que Jesus passou. A angústia do Filho de Deus, totalmente santo, sendo humilhado, desprezado, cuspido, despido, quebrado, rejeitado. Como que pode ter tempo pior do que esse? Ele era santo, sem pecado algum. Não tem. Então a gente viu que esse foi o primeiro, a tribulação. Então Jesus está se referindo à cruz. Segunda passagem que joga a luz no restante. O sacrilégio terrível, versículo 14. Versículo 14. E a gente viu que essa frase tem o sentido de algo que é um sacrilégio, uma abominação para Deus. A gente viu que o que foi o maior sacrilégio que já ocorreu, a maior abominação? A cruz de Cristo, Jesus santo naquela cruz. Se a destruição do templo de Deus por Nabucodonosor em 587, ou a profanação do templo por Antíoco Epifânio em 169 a.C., foi uma abominação cometida pelos gentios, quanto mais é o templo do seu corpo profanado quando os gentios destroem o Filho de Deus na cruz. Então a gente viu isso. Eu convido vocês, se vocês não estavam aqui no domingo passado, entrar no site, está mais detalhado, vou passar bem rápido aqui. Essa última frase aqui. Se Jesus é a pedra angular do novo templo de Deus, então crucificá-lo é verdadeiramente o ato supremo de profanação no templo. Por isso, o rasgar do véu na morte de Jesus é o sinal profético de que o templo estava efetivamente morto. Então, a abominação do assolamento, o que seria? Jesus crucificado. Jesus crucificado. Não tem coisa pior do que isso. Terceira chave para a gente interpretar. Marcos 13, os versículos 24 ao 26. Versículo 26.
Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. A gente viu que isso é uma passagem da onde? Daniel 7. Né? Daí que sai o título Filho do Homem. Não é porque Jesus era um homem. A maioria das pessoas fala, ele usa o título Filho do Homem porque ele era homem. Não. Era um título messiânico, de divindade, de poder. E a gente viu Daniel 7, de lá que sai esse título. Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês em Daniel 7, vamos lá rapidinho. Fica com o dedo em Marcos 13 e abre em Daniel 7. Começando no versículo 12. Fala assim, foi tirada a autoridade dos outros animais que representam os reinos, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. É exatamente isso que está acontecendo. Toda a autoridade já foi tirada dos reinos. Versículo 13. Na minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de um homem. Vindo com as nuvens do céu, ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Então olha só, as pessoas geralmente quando chegam nessa passagem, eles falam que Jesus ele está descendo do céu para a terra. As pessoas interpretam essa passagem como se Jesus estivesse descendo nas nuvens do céu para a terra. A maioria das pessoas interpreta assim. Mas isso é uma leitura errada desse texto. Por quê? O que Daniel fala? Ele não está descendo, ele está subindo. Essa é a interpretação certa. Em vez de descer, ele está subindo. Então, a hora que você interpreta como se Jesus estivesse descendo, peraí, então Jesus estava enganado, ele leu errado o livro de Daniel. Não é isso que ele está falando. Ele está se referindo à subida dele, à vinda dele, à presença do Pai. E a gente viu quando que ocorreu isso daí? Na ascensão de Jesus. Foi na ascensão de Jesus que ele sobe nas nuvens, vai para a direita do Pai e recebe toda a autoridade. A gente viu isso no restante do Novo Testamento. Deixa eu ver se tem mais. Parou ali. O problema é que quando a interpretação errada de texto está propagada por muito tempo, é difícil você conseguir ler de uma forma correta. Então a interpretação de que Jesus está descendo, que ele está falando que ele está descendo, isso aí virou que nem praga. Então as pessoas, na hora que leem, não conseguem interpretar o que era mesmo o sentido da frase. Daniel está falando que ele está descendo, está subindo. É exatamente isso que o restante do Novo Testamento interpreta. Jesus subindo, assentado à direita, agora com toda a autoridade, reinando, governando. Então essa foi a terceira chave, terceira passagem clara, de que Jesus não está falando de uma segunda volta. O que ele está falando? Da ascensão dele. Ele não está falando de uma segunda volta, ascensão dele. Está subindo, não descendo. Quarto. A promessa que aquela geração iria ver. Versículo 30. Ele promete que aqueles discípulos iam ver. As pessoas tentam interpretar essa geração como raça. Não, então é a raça dos judeus. Eles vão estar vivos para ver a segunda volta. O grande problema é que você não acha no Novo Testamento essa passagem gueneia se referindo à raça. Ela é geração. A geração, aqueles que estão vivendo naqueles dias. Aqueles que nascem no mesmo tempo, né, pertencem à geração. As pessoas ficam tentando inventar um outro significado para essa palavra. Então, a conclusão é que Jesus está falando que aqueles homens iam ver esses acontecimentos. Então, se você estiver falando da segunda vinda de Jesus, então Jesus estava enganado. Né? Porque aqueles homens não viram a segunda vinda de Jesus. Opa! E é isso que as pessoas usam para combater o cristianismo. Jesus nem sabia os tempos. Como que ele fala que ele era filho de Deus? Ele profetizou errado, falou que aqueles homens iam ver ele voltando. Porque eles interpretam errado. Não está falando que ele está voltando, está falando que está subindo nas nuvens. E eles viram isso. Aquelas pessoas viram. Olha só, Atos 1, versículo 9. Atos 1, 9. Tendo dito isto, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles.
Opa, então aquela geração viu exatamente o que ele tinha falado. Ele subindo nas nuvens, indo para a direita do Pai. Você começa a ver que as passagens claras mostram que Jesus não está se referindo a uma destruição de um templo ou a segunda volta dele, mas ele está se referindo à morte, ressurreição e ascensão dele mesmo. Outros problemas que a gente viu é que é realmente difícil de ser achar que os discípulos estavam falando de uma segunda volta. Primeiro que a escatologia do Antigo Testamento, ela se refere a um grande evento. Então eles não tinham uma escatologia. A gente chega no texto achando que os discípulos tinham tudo certinho na mente deles. Eles já entendiam que Jesus ia morrer, ressuscitar, ia ficar, depois ia voltar. Não, eles não entendiam nada disso. Eles tinham uma outra escatologia, um grande dia, um grande evento. Outro, se eles tinham dificuldade de entender a morte de Jesus e a ressurreição, como que eles iam entender a segunda volta de Jesus? Marcos 9, 10, está ali. Eles ficaram discutindo entre si o que significaria ressuscitar dos mortos. Então eles nem entendiam a ressurreição de Jesus. Quanto menos falar de uma segunda volta dele. E o último problema, que é com os preteristas, é que daí você começa a colocar muita importância num evento histórico, num templo que já estava abolido. O templo já não funcionava mais. O véu já tinha rasgado, o templo já não tinha função mais. Então, a hora que você começa a falar, Jesus está falando do templo, é o templo que tinha que ser destruído, é a nação de Jerusalém, a nação de Israel que ia passar por aquele tempo de tribulação. Você está colocando um evento ali acima, colocando mais importância do que a morte de Jesus. Isso é completamente errado. Completamente errado. Então, como a gente viu, Marcos 13, uma preparação apocalíptica para a paixão. E assim esse capítulo é muito importante na nossa busca do significado da cruz na história de Marcos. Foi isso que a gente resumiu semana passada. Ele não está falando de uma segunda volta, ele não está se referindo à destruição do templo, ele está preparando os discípulos para o grande dia. E qual que é o grande dia? A morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Então vamos lá, Marcos 13, é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai entrar no texto. E lembrando que as passagens claras jogam luz nas passagens mais obscuras. Tá? As passagens claras devem interpretar. Então não pega as passagens mais difíceis e tenta interpretar o que já tem de claro, de ensino. Não. O contexto que a gente tem visto são os últimos dias de Jesus. Marcos capítulo 11. Jesus entra em Jerusalém. Ele já provoca toda a euforia. A gente viu isso que já foi pré-ordenado por ele, do povo vir proclamar ele o Messias. Depois ele entra no templo, ali ele não faz nada, ele só avalia aquele lugar. Sai do templo no segundo dia, está lá tudo em Marcos 11, a gente viu tudo isso daqui. Marcos 11. Daí no segundo dia ele está indo para o templo, ele vê a figueira seca, o que ele faz? Ele amaldiçoa. E já está representando a nação de Israel. O templo e tudo que representa. Daí ele entra no templo e as pessoas falam que ele purificou o templo. Não foi purificação do templo. O que foi aquilo? Condenação do templo. Ele não está purificando o templo. Ele está condenando através de ações parabólicas. Ações são as parábolas. Ele está condenando aquele lugar. Isso aqui está acabado. Isso aqui é um covil de ladrão. Não está purificando. E a partir daí a casa cai para ele. Porque o terceiro dia é o dia mais intenso que tem. Disputa atrás de disputa para tentar pegar Jesus. Dá uma olhadinha em Marcos 12. Marcos 12, versículo 13. Marcos 12, 13. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. A gente viu que essa palavra apanhar, no grego, era como uma arapuca, como pegar um animal. É isso que eles estão caçando Jesus. Então, o restante daqui é pergunta atrás de pergunta para pegar Jesus. Pergunta sobre casamento, pergunta sobre política, pergunta sobre tudo. Para quê? Para pegar Jesus. A gente precisa pegar esse cara. Aí a gente viu que eles não conseguem. Imagina o clima como devia estar tenso naquele lugar. Eles não conseguem. Jesus parte para o contra-ataque, assim que termina o capítulo 12.
Jesus condenando a liderança de Israel e depois mostrando a história da viúva, contrastando com a liderança de Israel. E agora a gente entra em Marcos 13, esse é o contexto. Então as pessoas geralmente chegam em Marcos 13 e já tiram esse capítulo da Bíblia sem contexto nenhum. Ah, Jesus está falando da segunda volta dele. Mas peraí, tem todo um contexto no livro. Não pode tirar o texto do seu contexto. É isso que a gente vai fazer agora. A gente vai entrar em Marcos 13. E o contexto, agora a gente entra em Marcos 13. Eu dividi o estudo em primeiro, versículo 1, o encorajar de um discípulo. Versículo 1, encorajar de um discípulo. Daí, versículo 2, o desencorajar de Jesus. Em versículos 3 e 4, a pergunta dos discípulos. Depois, por último, a resposta de Jesus. O perigo de ficar buscando sinais. Dos versículos 5 ao 13. Então vamos lá, vamos para o primeiro. Versículo 1. Versículo 1. O encorajar de um discípulo. Quando eles estavam saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Está vendo que tem uma continuidade? Olha lá. Quando eles estavam saindo do templo. Eles estão saindo. A gente passou meses com Jesus dentro do templo. Confronto atrás de confronto. E aqui você tem uma continuação. Jesus está saindo do templo. Aquele dia foi intenso. Imagina. Os discípulos como estavam se sentindo. Eu acredito que foi o dia mais intenso da vida deles até então. Depois da hora que eles estiverem no jardim, vai piorar as coisas. No Getsemane. Mas até aqui, olha que esses homens já passaram por muita coisa. Ser um pescador naquela época, aqueles barquinhos no mar da Galileia, vinha tempestade, não era pouca coisa não. Esses caras passaram por muita coisa. Mas eu acredito que eles não passaram nada igual aquele terceiro dia dentro do templo. A tensão que devia estar ali. Porque se Jesus fosse pego, eles iam tudo com ele. Então, duas coisas importantes dessa cena de Jesus saindo do templo com os seus homens. O primeiro é o alívio da parte do discípulo. Poxa, saímos vivo dessa, Foi arapuca atrás de arapuca, mas a gente saiu vivo dessa. É uma graça de Deus sobre a vida deles. Até aquele momento. E a segunda imagem que nos traz Jesus saindo é uma imagem de condenação. Por que condenação? Jesus, a glória de Deus, saindo do templo de Jerusalém. Mas imagina, Jesus, a glória de Deus, abandonando o templo. O único dia em que a verdade reinou, o ensino verdadeiro, justiça, amor, santidade, estava naquele templo, agora ele sai. Acabou. Então é uma imagem de condenação. Jesus saindo do templo. Enquanto eles estão saindo do templo, um deles provavelmente é Pedro. Não fala, mas Pedro é sempre o que sempre fala. Diz assim: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. E realmente o templo era magnífico. Era uma coisa extraordinária. Eu tenho uma outra. Isso aqui é só uma representação do templo. Essa aqui também. Joséfo, historiador judeu, ele fala que o templo tinha uma parte toda banhada de ouro. Toda banhada de ouro. E quando o sol refletia, as pessoas não conseguiam nem olhar. Do reflexo era tão grande daquele ouro banhado. Então era a coisa mais linda. As pessoas vinham de todo lugar ver esse templo. O segundo templo. Só que a maioria das pessoas só focam nisso quando estão fazendo comentário. O discípulo está falando da beleza do templo. Da beleza do templo. Mas será que é só isso? Será que é só a imagem que nos passa de um turista caipira da Galileia chegando na cidade grande e vendo aquela construção e falando: nossa, que coisa linda isso aqui? É isso que aparenta ser. É isso que as pessoas tentam falar. É só um caipira que veio para a cidade grande, viu a construção e falou: nossa, que coisa linda isso daqui. E muito mais do que isso. Os discípulos, eles tinham uma teologia que chama teologia de Sião. Na qual o quê? Sião, Jerusalém, o templo representava toda a segurança, todo sinal de vitória que eles iam ter. Essa é a teologia de Sião. Eles ainda seguram isso. Eles acham que o templo é a garantia de que Deus o quê? Vai estar do lado deles. No templo você tinha a arca da presença, que eles falavam que era onde que Deus tinha os seus pés. Imagina,
Imagina o que eles não tinham de imaginação do templo. Isso daqui é o lugar de Deus. Deus está no nosso meio. Salmo, vamos para Salmo, só para vocês verem essa teologia de Sião. Salmo 132. Salmo 132. Versículo 7. Vamos para a habitação do Senhor. Vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso. Tu e a arca onde está o teu poder. Está vendo? Estão falando do templo. Versículo 13. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Salmo 134, ali do lado. Venham, bendiga o Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor, levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. Isso aí é a teologia de Sião. O templo, Jerusalém, isso é a garantia de vitória. Agora vamos para Salmos 48. Você vai entender um pouco mais o que esse discípulo está fazendo. Salmo 48. Versículo 1. Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Como as alturas do Zafão é o monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas Deus se revela como sua proteção. Pula para o versículo 8. Como já temos ouvido, agora também temos visto na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus, Deus a preserva firme para sempre. No teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. Versículo 12. Percorram Sião, contornando-a, contem as suas torres, observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração, que esse Deus é o nosso Deus para todo sempre, ele será o nosso guia até o fim. Então eles eram encorajados a quê? A andarem por Jerusalém, de olharem o templo e refletirem, falar o quê? Deus está do nosso lado. Então é isso que o discípulo está tentando fazer com Jesus. Ele não está só falando, nossa, olha que bela essa construção. Ele está falando o quê? Jesus, põe os olhos nisso. Tira o olho, tira os seus olhos da toda a confusão que a gente teve. Olha para esse templo. O Senhor está do nosso lado. Então o que ele está querendo fazer é encorajar Jesus. Por todo o tempo ruim que eles tiveram ali. Então ele fala assim, lembra do Salmo 48? Vamos olhar para Sião, vamos olhar para o templo. E assim a gente vai ser encorajado de que Deus está do nosso lado. Como se ele falar, mestre, não desanime. Deus está com a gente. O comentarista Peter Bolt, ele fala assim, e após o dia terrível que eles tiveram, esta seria uma forma adequada de incentivar o seu mestre. A cidade de Jerusalém mostrava que o futuro era seguro para o povo de Deus. Ou seja, isso que a gente tem visto, os discípulos continuam com uma teologia deturpada, eles não entendem um monte de coisa. E aqui eles continuam assegurando essa doutrina, essa teologia de Sião. O que a gente pode tirar do versículo 1? Primeiro, a triste realidade que a glória de Deus saiu de Jerusalém. O único momento que eles tinham para se arrepender, para buscar Jesus, não. Eles condenam o Messias. Então, eles saem dali. A glória de Deus sai daquele templo. E segundo, isso aqui é bem prático para a gente. Os discípulos ainda tinham esperança deles em religiões de homens, em construções de homens. E a pergunta que fica é, onde que está a nossa esperança? Onde que está a nossa esperança? Está numa religião de homens? Está no meu trabalho? Está na minha família? Onde que está a sua esperança? Vamos lá, segundo, versículo 2. O desencorajar de Jesus. Então o discípulo tentou encorajar Jesus, agora vem a resposta dele. Versículo 2.
Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra. Nossa, que choque. O que era esperado era Jesus realmente louvar aquele lugar. Falar, realmente Deus está do nosso lado. É aqui que eu vou reinar. Então isso aqui é como se fosse um gancho de direita naquele discípulo que tentou encorajar Jesus. Não, você está vendo isso daqui? Vai ser destruído. Você tira os seus olhos disso daqui. Pesado. Né? Por quê? Porque Jesus é o cumprimento dessa teologia de Sião. Ele é o grande templo de Deus, é dele que as águas vivas fluem. É para ele, é nele que tem purificação e perdão de pecados, não é mais no templo de Jerusalém. Ele é o sumo sacerdote. Então ele é o cumprimento dessa teologia de Sião. Por isso que ele está, tira os seus olhos disso. Para eles é um choque isso, porque eles já tinham confessado, Marcos 8, 29. Pedro confessa, tu és o Cristo, tu és o Messias. O que eles esperavam do Messias? Reinar no templo. Isso que é esperado. O Messias vai vir como rei, vai governar, reinar do seu templo. Mas eles não entendem, é isso que o Novo Testamento mostra. Principalmente o livro de Hebreus, que Jesus está realmente no templo, reinando. Mas não num templo feito por mãos humanas. E tem gente que ainda está esperando ser feito um templo em Jerusalém para que Jesus possa um dia ir reinar. Como se ele não estivesse reinando. Ele já reina. Num templo muito melhor, muito mais perfeito. Olha o que ele fala. Aqui não ficará pedra sobre pedra. Todas serão derrubadas. No grego, essa construção é interessante porque ela tem um duplo negativo. Para enfatizar realmente que isso aqui vai ser total. Essa destruição é total. E a questão que fica é quando? Como que ocorreu essa destruição total? Como que foi? Quando que foi essa destruição total do templo? A maioria das pessoas interpreta que a destruição total foi quando? Em 70. Né? Quando os romanos invadiram Jerusalém, queimaram, destruíram todo o templo. Então eles veem a interpretação disso em Jesus falando do templo, da estrutura física, da construção em si. Mas será que o foco de Jesus era realmente esse? O templo físico? Será que a preocupação dele é com a construção do templo? É isso que a gente tem que se perguntar. Será que Jesus está se referindo realmente a essa destruição? Ou será que ele está se referindo à destruição espiritual do templo? Que tudo que o templo representa. Toda aquela antiga ordem, todo um antigo sistema religioso. Então eu coloquei aqui. O foco de Jesus é uma adoração espiritual. João 4, o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele já tinha se referido ao templo de forma simbólica, como o templo sendo seu corpo, em João 2. Então, na minha opinião, Jesus não está falando da destruição do templo físico, da construção do templo, mas da destruição total de tudo que o templo representa. Todo um sistema religioso ineficaz, que não tem mais, não trazia perdão. Por isso você tem que ler Hebreus, para você entender. Não tinha mais função. Todo aquele sistema apontava para Jesus. Na hora que Jesus vem, o que acontece? Acabou, não precisa mais disso tudo. O templo representava todo um sistema religioso que apontava para a realidade que é Jesus. O templo demonstrava e proclamava a necessidade de um sacrifício que uma vez por todas iria trazer perdão e reconciliação. O templo representava a incapacidade do homem de obter perdão através do próprio esforço. E Jesus vem e cumpre isso aí tudo. Então, quando que o templo, isso é importante para você pensar, quando que o templo cessou de funcionar? Quando que o templo acabou? Não físico, mas em si, todo o sistema que ele representava. Quando que o templo parou? A Bíblia fala. Quando que foi? Na morte de Jesus. Esse daqui é o próximo ponto. É o véu. O véu. Vira aí Marcos 15, 38, fazendo um favor. Marcos 15, 38. Isso daqui é de extrema importância. Na morte de Jesus. A morte de Jesus. E o véu, Marcos 15, 38. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes.
Gente, isso aí é destruição total do templo. Acabou. Não funciona mais. A hora que o véu é rasgado, isso aqui significa cessou. Cessou. A pedra que foi desprezada, a pedra que foi rejeitada, veio e esmagou todo esse sistema de homens. Acabou. Isso que... Está voltando aqui. O véu do templo... O véu do templo era a parte essencial daquele lugar. Portanto, o rasgar do véu representou simbolicamente a destruição do templo. A hora que você estuda o véu do templo, ele era... Joséfo descreve ele como sendo todo celestial, né? Ele põe aqui como se fosse um céu todo estrelado, representando todo o universo. Então ele era um tipo, simbolizava todo o universo. Então, na hora que aquele véu rasga, é como se a antiga criação, toda aquela antiga ordem, foi o quê? Destruída. Chegou ao fim. Algumas imagens, desenhos do templo. Então, essa é a simbologia, né? Quando o véu rasga, o quê? Acabou. Acabou. Assim, o rasgar do véu indica tanto uma realidade cósmica como religiosa. É por isso que Paulo pode falar o quê? É uma nova criatura, você é uma nova criação. A ordem antiga foi destruída na cruz. Então, se essa é realmente a interpretação mais correta, eu creio que sim, contextualmente, quando que foi a destruição do templo, profetizado por Jesus na morte dele, o véu rasga, acabou, não precisa mais de sacerdotes, não tem mais que cercava a presença de Deus, agora é aberto para expandir, o propósito é cumprido. Mas se essa é realmente a interpretação mais correta, devido ao contexto de Marcos, podemos então concluir que Jesus não está se referindo à destruição do templo físico e nem à segunda volta. O foco do nosso Senhor está na destruição espiritual do templo. O fim de uma antiga ordem na qual poucos homens tinham acesso ao trono de Deus. Né? E a gente nunca pensa nisso, a gente só pensa como se Jesus estivesse se referindo ao templo, né, à construção em si. Mas não teria propósito. A construção já tinha acabado, já tinha perdido a função na morte de Jesus. Aquilo foi só consequência. A destruição física do templo, as construções em 70, é consequência do que já tinha ocorrido. Então, uma observação interessante aqui, que até aqui Jesus está falando em público. Tá? Jesus está falando em público. Lembra que até aqui o povo está com Jesus, está gostando dele nesses últimos dias. Então, até aqui Jesus tem um apoio. Mas a hora que ele profere isso em público, o templo vai ser destruído, o que acontece? Como que Jesus é tratado, no fim? Rejeitado. O povo não quer ele. Por quê? Ele destruiu toda a esperança deles. Peraí, então esse maluco está falando... Eu achava que ele era Messias, agora está falando que o templo vai ser destruído? Que Messias é esse, então? É a partir daí que o povo começa a rejeitar ele. Como que ele como ele ousa a falar que esse lugar vai ser destruído? Então você começa a entender por que o povo está tão eufórico por ele e de repente vira as costas. Quem que poderia se levantar e falar o templo vai ser destruído? Ninguém faz isso. Partir para o próximo. Então a pergunta dos discípulos, versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Então é interessante separar aqui no versículo 3, porque o Monte das Oliveiras ficava de frente, você conseguia, a hora que você subia no Monte das Oliveiras, você conseguia ver todo o templo. Então eles estão ali. Abre a Bíblia de vocês em Ezequiel 11. Ezequiel 11, do versículo 22 ao 23. Ezequiel 11. Vai ver qual que é a imagem de Jesus saindo do templo e indo para esse monte. Ezequiel 11, versículos 22 ao 23. Então os querubins com as rodas ao lado estenderam as asas e a glória de Deus de Israel estava sobre ele. A glória do Senhor subiu da cidade e parou sobre o monte que ficava a leste dela.
Exatamente isso, a glória de Deus. Jesus Cristo saindo dali, indo para o monte, que é o Monte das Oliveiras. Esse mesmo monte. E parando ali sobre ele. E qual que é a posição que Jesus está? Olha só, tendo Jesus se assentado no monte de frente para o templo. É muito além do que uma mera posição geográfica dele. Se assentar de frente é como se ele tivesse um inimigo dele. Confronto. Tá? Essa é a imagem de Jesus confrontando todo aquele sistema. É como você vê em luta. Sempre os dois lutadores estão o quê? De frente um para o outro. Essa é a imagem de Jesus. Aí lembra a gente também de Zacarias. Zacarias 14. Zacarias 14, do versículo 3 ao 4. Essa postura de oposição. Depois o Senhor sairá, Zacarias 14, versículo 3 e 4. Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, a outra metade para o sul. Apresentando que a severidade daquele momento. As pessoas estão esperando Jesus um dia pisar no Monte das Oliveiras e rachar no meio. Não é isso que está falando. Não é isso que está falando. Então ele está ali numa posição de oposição. E agora eles perguntam em particular. Agora entra a aula particular. E o que é comum no Evangelho de Marcos? Jesus fala uma coisa em público e depois explica para os seus discípulos em particular. Versículo 4. Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Eles estão perturbados. Mas você imagina, eles já achavam que Jesus estava ficando louco, como que o Messias vai morrer? Eu imagino eles conversando entre eles, Jesus está pirando, gente. Ele está falando que vai morrer, que vai sofrer, mas o Messias não passa por isso. E agora pior, agora ele chuta o pau da barraca e fala que o templo vai ser destruído. Como isso? Então eles estão confusos, estão indignados, o coração deles está perturbado. Então eles chegam para Jesus para perguntar. Quando que é isso? O que vai acontecer? As pessoas acham que eles estão perguntando 2 ou 3 eventos diferentes. Não, é um evento só que eles querem saber. É da destruição do templo. Isso simbolizava, a destruição da antiga ordem. Não é que ele está falando quando que vai acontecer e quando que o Senhor vai voltar. Não é isso que ele está falando. Em Mateus 24 diz assim, que é um relato paralelo. As pessoas geralmente puxam Mateus para falar, olha o que Mateus está falando. Mas é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Mateus 24, começando no versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas. E qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? É um evento só. Eu não estou falando da segunda vinda de Jesus. Eu sei que a palavra ali é parúcia, mas não significa segunda vinda. Significa a vinda de Jesus. E a gente viu que a vinda de Jesus é o quê? É para baixo? Não, para cima. É a ascensão dele. Isso representa o fim de todas as coisas. O reino sendo entregue para o Filho do Homem. Então, não são 2, 3 eventos. A escatologia deles é um grande evento. É isso que eles querem saber. David Chilton, ele fala assim no Paradise Restored, não há nada indicando que eles, os discípulos, de repente mudaram os tópicos e perguntaram sobre o fim do mundo material, a segunda vinda de Jesus. Não. Eles estão indignados com o quê? Com a destruição do templo. Destruição. É interessante que eles não perguntam como, por que o templo vai ser destruído. Por que eles perguntam? Quando? O que é normal. Quando alguém te fala uma bomba, alguma coisa que vai, uma catástrofe, o que você quer saber? Quando que isso vai acontecer? Por favor, me fala para quê? Para você se preparar. Então é normal perguntar quando. Quando que essas coisas vão acontecer? Jesus vai dar a resposta. Olha no versículo 30. Essa é a resposta de Jesus para essa pergunta. Marcos 13, 30. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Então, quando que vai acontecer? Nos dias deles. Vai acontecer com vocês. Vocês vão ver essas coisas acontecendo. O problema, então, não está na primeira pergunta. Quando? É na segunda pergunta. Qual que é a segunda pergunta deles? Quais os sinais? Quem que pede por sinais no Evangelho de Marcos?
os líderes religiosos, os hipócritas, né? São eles que estão pedindo por sinais. Ah, dá mais um sinal para a gente acreditar em você. Dá mais um sinal. Então esse que é o problema. É o sinal. Olha só, Marcos 8, versículos 11 e 12. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então, pedir sinal era característica dos inimigos de Jesus. Você vê como os discípulos estão lentos em compreender as coisas. Estão pedindo um sinal. Esse é o problema. Pedir sinal. Não faz isso. Isso é o que os inimigos de Jesus fazem, pedir sinal. Então Jesus vai passar o restante aqui desse versículo, alertando ele sobre esse perigo que é ficar buscando sinais. É isso que acontece do versículo 5 ao 13. Jesus começa a avisar do perigo. É o lado pastoral de Jesus, cuidando desses homens. A graça de Jesus, o amor, o carinho dele, do quê? De cuidar, guardar o coração, a mente desses homens. É impressionante que hoje em dia as pessoas vêm para esses versículos. Eu, 2 semanas atrás, eu estava no Taquaral andando, tinha um senhor com uma Bíblia e gritando, porque Jesus disse que haverá guerras e terremotos, então ele virá. O cara não leu nada, não tinha nem condição de chegar, porque ele estava tão intenso e tão nervoso. Eu nem vou chegar para conversar com ele e abrir. Porque Jesus fala que isso aí não é sinal da vinda dele, isso aí sempre teve. É isso que é o mais interessante. As pessoas pegam as palavras de Jesus e acho que ignoram, porque ficam procurando sinais aí fora. Cara, é perigoso ficar buscando sinais. Olha como ele começa. Cuidado, versículo 5. Cuidado. Eu pus aqui a palavra para você ver. Cuidado. É a palavra ver, mas ela passou a ter um sentido de você ver com discernimento. É ter discernimento espiritual na hora que você está olhando para alguma coisa. Não é só ver visivelmente, mas ver e procurar entender o que você está vendo. Qual que é o significado disso? Ele vai usar usou no versículo 2, olha, versículo 9, versículo 23 e versículo 33. Cuidado. Tá? Pode ver o foco pastoral, ele está cuidando do coração, da mente desses homens. Esse é o foco agora. Ao invés de ficarem buscando sinais, procurando sinais nesse mundo caído e marcado pelo pecado, os discípulos devem estar focados nas suas próprias vidas, pois os dias são terríveis, são os últimos dias mesmo que eles estão vivendo. E agora versículo 6. Jesus lhes disse: cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e enganarão a muitos. O que Jesus está alertando os discípulos aqui é que muita gente ia falar que ele não é o Messias. Esse é o foco de Jesus. Tem muita gente que vai alegar que eu não sou o Messias. É exatamente isso que ocorreu em todo o ministério de Jesus. Ele não é o líder de Israel. Ele não é o líder. É isso que aconteceu o tempo todo de Jesus. Então Jesus os alerta para o perigo de buscar sinais. Eles esperavam outro tipo de Messias, que fosse fazer o sinal. E qual que era o sinal que eles esperavam? Destruir o Império Romano. Então o que eles iam fazer? Como que eles iam tirar a atenção dos discípulos? Olha, esse Messias não é o Messias verdadeiro. Porque ele não demonstrou o sinal. Qual o sinal? De tirar Roma da nossa cidade. De purificar Jerusalém. Então, cuidado. Esses líderes têm por objetivo negar que Jesus é o Messias. Então Jesus não está se referindo a pessoas na história da igreja que vão falar que são Cristos. Não é isso que ele está falando. A maioria das pessoas chegam nesse versículo e falam, Jesus está falando que vai haver muitos Messias, muitas pessoas se autoproclamando Jesus. Mas não é isso, o sentido da frase não é esse. France, ele coloca no comentário dele, provavelmente a melhor maneira de interpretar essa passagem, à luz do contexto que nos guia, é que esses homens não estão proclamando que eles agem na autoridade de Jesus, na tentativa de usurpar o seu lugar. Nem proclamam ser Jesus redivivos, um novo Jesus, que Jesus voltou. Mas eles se apropriaram da função que pertencia a ele, aquela do Messias. Então é isso que está acontecendo. Não é que eles vão vir e falar, eu sou Jesus, eu sou Cristo, não é isso. Mas é o que? Eles estão tomando o lugar que devia ser de Jesus. Então o foco principal de Jesus é alertar esses homens. Tomem cuidado. Pode ver em Marcos 13 ainda, versículo 22 e 23.
ele fala a mesma coisa. Lembrando que Jesus está usando a linguagem dos profetas para alertar esses homens do que está para acontecer. Não é interessante que Judas foi enganado? Judas foi. Ele foi levado. Não tomou cuidado, ele foi enganado. Ele entrou nesse. Versículos de 6 a 13 são coisas que sempre existiram. Tá? Isso aí que é importante você entender. Sempre existiu isso daí. Não é coisa nova que está sinalizando para o fim. Sempre teve essas coisas. São marcas do mundo caído e afetado pelo pecado. Versículos 7 e 8. Guerras e desastres. Olha lá, Marcos 13, 7 e 8. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares. Também essas coisas são os inícios das dores. Eu fico impressionado quando as pessoas pegam essas passagens e ficam procurando por terremoto e guerra para falar, olha, Jesus está voltando. Exatamente o oposto que ele fala. Só que sempre teve nesse mundo caído. Guerra, terremoto, desastre natural, sempre teve. Sem não é sinal nenhum. Sempre teve. O judaísmo daquela época ensinava que guerra e terremoto era sinal de que o mundo ia acabar. O livro apócrifo de 4º Esdras, capítulo 9, do versículo 3 ao 5, fala exatamente isso. Quando vocês verem terremotos e revoltas no povo, saiba que o fim chegou. Então Jesus está corrigindo também essa escatologia deles. Ele fala, mas ainda não é o fim. O processo ainda não chegou ao fim. Isso que eu falei na semana passada, que a gente precisa ver, que muito do vocabulário de Jesus vem dos profetas. Ele está usando a linguagem dos profetas. Olha como é semelhante as palavras de Jesus. Eu pus ali, Jeremias 51, 46. Jeremias 51, 46. Não desanimem, nem tenham medo quando ouvirem rumores na terra. Um rumor chega este ano, outro no próximo. Rumor de violência na terra e de governante contra governante. Não é muito parecido? Mesma linguagem. Isaías 19, 2. Incitarei o egípcio contra egípcio, cada um lutará contra seu irmão, vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Segundo Crônicas 15, 6. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Está vendo que a linguagem é a mesma usada por Jesus? Depois ele fala, são os inícios da dores de parto, também a linguagem dos profetas. Isaías 26, do versículo 17 ao 18, e depois Isaías 66, do versículo 6 ao 7. Então a preocupação de Jesus é que os discípulos, ele está usando a linguagem que eles conhecem para alertar eles. Cuidado, para de procurar por sinais. Essas coisas sempre tiveram. Se você ficar procurando por sinal, você vai ser levado. É assim mesmo que acontece. Olha para as pessoas místicas que ficam procurando sinais. Eles são levados por todo o vento de doutrina. Né? Você vê as pessoas que ficam procurando sinais, cada hora eles estão em uma. Né? Até é gostoso conversar, porque cada hora é uma nova da pessoa. Né? Cada hora tem um assunto novo para falar. E você é levado, você fica procurando por sinal, você vai ser levado de um lado para o outro. É isso que Jesus está falando. Guerra, terremoto, fome, isso aí sempre teve nesse mundo caído. Versículos de 9 a 13, agora entra por que eles devem estar atentos. Por que eles devem estar atentos? Fiquem atentos, versículo 9. Pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas por minha causa. Vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. Ele continua. O foco de Jesus aqui é que vocês prestem atenção, porque vocês não são meros espectadores. A partir do momento que você começou a seguir os meus passos, vocês estão dentro. Vocês vão participar das minhas aflições. Então é isso que Jesus está. Fiquem alertas, parem de ficar procurando sinal. Isso aí não vai levar a nada. Você tem que cuidar da sua própria vida, porque vocês vão começar a sofrer. Eles estão andando os meus passos. Esse é o foco de Jesus. E um mundo como esse, principalmente nesses últimos dias de Israel, os discípulos de Jesus irão encontrar pressões terríveis. E Jesus os avisa, fiquem atentos. Eles precisam perseverar até o fim. No versículo 9, olha lá, a mesma palavra, black. Fiquem atentos, que foi usado no versículo 5. É interessante, qual ia ser o propósito de Jesus alertar 4, 5 vezes, fiquem atentos, abram os olhos.
se Jesus estivesse falando de uma segunda volta que nada tinha para eles? Qual que era o propósito para eles? Por isso que a hora que você chega e você tira um texto fora de um contexto, não tinha importância nenhuma para esses homens. Fica atento. Eu vou voltar. Eu não ia voltar na época deles. Então você perde o propósito. Mas agora se você entender que ele está falando, fiquem atentos, fiquem alerta, porque vai acontecer, o último dia está para chegar, o dia da visitação do Senhor está para chegar, aí você entende que eles deviam ficar atentos. Depois você lembra aqui no jardim, no meio da noite, que Jesus sai para orar com eles, o que Jesus fala para eles? Vigiem, fiquem alerta, fiquem espertos, porque vai acontecer. Então você perde tudo, o sentido do texto é começar a querer colocar uma segunda volta de Jesus. Versículo 10. É necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Então, algumas pessoas pegam esse texto e falam assim, olha, o Evangelho precisa ser pregado para todo mundo antes que Jesus volte. Mas não é isso que Jesus está falando. A ênfase não é em ordem cronológica. No grego aí é uma ordem de importância. Esse que é o foco. A importância primária é pregar o Evangelho. Mas em Mateus fala que o Evangelho precisa ser pregado e daí o fim virá. Aí você pega a vida de Jesus, não foi exatamente isso que ocorreu. Ele pregou até o fim. E ali não fala de todo mundo, nações, mas é lugares onde o Evangelho não foi pregado. Exatamente isso. Em todo o processo de crucificação dele, ele continua pregando o Evangelho, falando que ele é o Messias. E daí o que acontece? Chega o fim, que é a crucificação dele. Então, porque Paulo diz ter pregado para todo mundo. Colossenses 1, no versículo 5 ou 6, e Romanos 1, 8, Paulo diz que o Evangelho chegou a todas as nações. Então não é esse o foco. O foco é o quê? A prioridade de pregar o Evangelho. Isso que Jesus está falando. Vocês vão passar por muita aflição, tribulação. Mas presta atenção. A prioridade de vocês é o Evangelho. Segura esse Evangelho. É o compromisso com o Evangelho que vai ajudar esses homens a ficarem firmes no meio das tribulações. É a prioridade o Evangelho. Depois do versículo 11 ao 13, Jesus começa a mostrar que vai realmente trazer aflições, pregar o Evangelho. E às vezes até dentro da sua casa você vai sofrer. E mais uma vez, Jesus usa o Antigo Testamento, os profetas, Miqueias 7. Miqueias 7. Veja a semelhança com as palavras de Jesus, do versículo 6 ao 7. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são seus próprios familiares. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador. Então, como bom pastor, Jesus está cuidando do coração desses homens. Presta atenção, gente. Para de ficar procurando sinais. Prioridade de vocês é compromisso com o Evangelho. É compromisso com o Evangelho. Estão passando os últimos dias terríveis de tribulação. Vocês precisam entender o compromisso que vocês têm que ter com o Evangelho. Segurar o Evangelho. A palavra-chave aqui nos versículos 9 a 13 é a palavra entregue. Está vendo ali, o versículo 9? Vocês serão entregues. É a palavra grega paradidomi. A gente já viu essa palavra uma das vezes que Jesus fala que ele vai ser entregue aos gentios. A gente fez um estudo nessa palavra. Você vê ela no versículo 9, 11 e 12. Às vezes ela é traduzida como entregue, às vezes como traído. E o que é interessante é que no restante de Marcos, essa palavra aparece 10 vezes. 10 vezes no restante de Marcos. Opa! Isso aí chama a sua atenção. Peraí, será que não tem cumprimento disso? Cumprimento já no restante de Marcos? Você vê que tem uma progressão, olha só. Primeiro a entrega, eles vão ser entregues aos tribunais. Primeiro eles são entregues aos tribunais, que representam quem? Os judeus. Depois eles são entregues aos governantes e reis, que representam quem? Roma, os gentios. Opa, daí a hora que você vê a vida de Jesus no restante de Marcos, não é exatamente isso que acontece com ele. Entregue aos judeus, por Judas primeiro, e depois os judeus entregam ele a quem? Pilatos. Você começa a ver que o perfeito representante desses homens passa por tudo que ele está falando aqui. O perfeito representante vai passar por todo esse processo. No decorrer da história, vemos Jesus, o perfeito representante dos seus discípulos, sendo entregue aos líderes judeus e romanos, sendo traído por um dos seus irmãos, sendo abandonado pelo pai,
E no fim o Evangelho é proclamado para o mais gentil dos gentios, que é aquele centurião, que confessa, esse sim é o Filho de Deus. Ele é o único que consegue perseverar até o fim, em meio à pior aflição que já ocorreu e que haverá de existir. Então, que a gente pode concluir, os dias que eles estão vivendo são dias terríveis. São dias terríveis. São os últimos dias de Israel, o dia do Senhor, o dia que ele condena toda uma antiga ordem, estabelece uma nova ordem. E Jesus está chamando o quê? Como um pastor, cuidando. Para de ficar procurando sinais próprios. Cuidem da vida de vocês. Lembra do seu compromisso com o Evangelho. Então esse é o foco, nessa primeira parte do discurso. Então a gente pode concluir prático. Primeiro, a gente já encerra aqui. As palavras de Jesus são verdadeiras. A gente viu na semana passada, que saiu um livro de um filósofo inglês. Ele falava, por que eu não sou cristão? O que ele falava? Eu não sou cristão porque Jesus era um mentiroso. Ele falou que aqueles homens iam ver a segunda vinda, o fim do mundo, e não viram nada, não aconteceu nada disso. Por quê? Perdeu totalmente a noção de interpretação. Ele não sabe o que ele está falando. As palavras de Jesus são verdadeiras e ocorreram. Eles viram tudo que Jesus profetizou aqui. Aqueles homens dele. Então a gente pode confiar na palavra do Senhor. Isso é o primeiro, as palavras de Jesus são verdadeiras. Ele não estava enganado, ele não era um maluco, que achou que ia acontecer e não aconteceu. Não, ele sabia de tudo. Segundo, com a lição baseada nos discípulos, que a nossa esperança não esteja em estrutura de homens. Tá? Às vezes eu vejo gente tão apegada a uma denominação, a uma igreja, a um local. Cuidado. Sua esperança não pode estar nessas coisas, tem que estar no Senhor. Cuidado, tenha sua esperança só no seu trabalho, na sua família, porque a hora que acontecer alguma coisa, você está perdido. Esperança no Senhor, e nele crucificado. Terceiro, aqueles que seguem Jesus andam com um caminho de sofrimento. É isso que Jesus está falando. Vocês não são mais espectadores. Agora vocês estão comigo, vocês vão andar por um caminho de dor, de sofrimento. Não é um caminho gostoso, é isso que a gente viu dos versículos 9 ao 13. Vocês vão sofrer, mas o que vocês precisam? Perseverar. Eu já venci, vou conceder graça. Persevera. Quarto, a nossa prioridade é o seu Evangelho. Em meio de qualquer tribulação, aflição, por pior que seja, o nosso compromisso é com o Evangelho de Deus. Versículo 10. O Evangelho deve ser pregado. Em meio a todo sofrimento, toda angústia, seja fiel ao Evangelho. Ele é a prioridade. E qual que é o Evangelho? O Evangelho de Jesus Cristo, crucificado pelos nossos pecados. Pior das piores aflições, ele passou, o sacrilégio terrível aconteceu, ele venceu a cruz, ele ascendeu à direita do Pai, está intercedendo por nós, está governando todas as coisas. Esse é o Evangelho que a gente tem que pregar, ter compromisso com ele. Amém?